Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é João, sou trabalhador do GEPS, Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos. Nós estamos naquela fase da quarentena e as palestras estão sendo feitas por pessoas diferentes com o mesmo tema, porque não tem como abrir o centro. Então, o tema atual é reencarnação. Esse tema reencarnação, como vários colegas já falaram em datas anteriores e as lives deles e delas já estão à disposição. Então eles já explicaram sobre o histórico da reencarnação há muitos milênios, vários povos, várias culturas, várias filosofias apresentam a reencarnação como algo que acontece, né? Nós estamos aqui, somos espíritas, sabemos também que a reencarnação para nós é uma realidade, né? Então eu não vou traçar nenhum histórico, como alguns colegas já fizeram. Eu vou fazer algumas outras abordagens em relação às mensagens que eu venho recebendo de 2018 para cá, de algumas entidades, né, que eu chamo de consciências, elas também se autoproclamam de consciências também, e se referem a qualquer pessoa também como consciências. Então, eu fiz uma pequena retrospectiva, né? Atualmente, foi publicado agora dia 28 de abril, mensagem 791. Mas vejam há quanto tempo, né? A mensagem 531, o Yamada já fazia um comentário sutil. Ele fazia uma pergunta numa das mensagens dele, a mensagem 531, ele falava o seguinte, né? Para que olhar para trás? Ele fazia essa pergunta, né? Para que olhar para trás? E ele estava falando nessa mensagem, dando algumas pinceladas sobre o tema reencarnação. Mais especificamente, a partir de 2018, já faz 2 anos, tem 2 mensagens muito claras. Uma delas é a 590 dos hindus e a outra é a mensagem 600 do Yeganfi, que eles questionam claramente se é de fato necessário ocorrer a reencarnação. Para nós que somos consciências, temos uma manifestação material, um corpo físico, mais um corpo etérico. E de lá para cá, desde a mensagem 590 e a 600, ficou muito mais claro, muito mais explícito, várias consciências se manifestaram, mas principalmente os hindus se manifestaram em pelo menos umas 100 mensagens, e eles questionam isso de 2018 para cá. Mais recentemente também, algumas entidades vêm comentando, tem entrevistas que uma consciência faz com a outra, e isso ficou bastante claro, bastante evidente. Então, eu não vou falar o que os meus colegas já falaram nas mensagens anteriores, mas vou traçar alguns paralelos, fazer alguns comentários a respeito do tema da não necessidade da reencarnação. Veja, existem alguns aspectos que levam a gente a refletir a respeito da real necessidade do reencarne, mesmo na condição reencarnada atual. Eu estou aqui reencarnado, mas essa é apenas uma das minhas muitas manifestações que estão acontecendo ao mesmo tempo, fora desse corpo físico. O primeiro aspecto que eu vou relembrar para todos nós é que um ser humano, uma pessoa que está encarnada, ela tem o seu corpo físico e o corpo etérico, que é a matriz de todas as células do seu corpo físico. A gente já falou isso várias vezes nos estudos de sexta-feira, que acontecem comigo, né? Os estudos do João, chamados estudos avançados pela casa. Então veja, além do corpo físico e do corpo etérico, nós temos outros corpos, a gente chama de corpos sutis. Cada corpo sutil tem níveis e subníveis para distribuição de energia desses corpos sutis. Esses níveis e subníveis, eles permitem um fluxo de energia que não tem a ver com a energia do planeta onde você está encarnado. No nosso caso, nós estamos encarnados na Terra, um planeta de exílio.
Um planeta conceituado pelo Espiritismo como o de provas e expiações. Esses corpos sutis representarão quem hoje é o João e quem hoje é você, depois que esse corpo físico e o meu corpo etérico não existirem mais. Então, eu só terei os meus corpos sutis para me manifestar no futuro, depois do meu desencarne. Esses corpos sutis, eles têm 21 desdobramentos na erraticidade. Enquanto a gente está encarnado, nós temos 7 desdobramentos que acontecem o tempo todo, enquanto a gente está aqui com o corpo físico e etérico, no plano material, na manifestação que a gente está tendo com o corpo físico e o corpo etérico, nós temos 7 desdobramentos de corpos sutis, astrais e mentais, com diferentes níveis e subníveis que estão desdobrados. Então nós estamos tendo, em paralelo a essa realidade física, nós estamos tendo outras experiências, nós estamos experimentando em não localidades. Porque os corpos sutis não precisam necessariamente ficar presos a um plano material. O fato de o meu corpo físico e o meu corpo etérico estarem na Terra não significa que os meus corpos sutis precisem ficar aqui. Eles não precisam ficar nem perto do meu corpo físico. Os únicos corpos sutis, níveis do corpo etérico que precisam ficar perto do corpo etérico para a distribuição de fluxo de energia, os únicos que ficam próximos do corpo físico são os níveis, os corpos sutis, do corpo etérico. Só. A partir do corpo astral, eles não ficam junto do nosso corpo físico. Não há essa necessidade. Então veja, eles já estão tendo experiências fora desse plano. E o que acontece durante o processo reencarnacional? Eu tenho certeza de que a maioria já sabe do que eu vou falar. Você não tem consciência do que está acontecendo com seus corpos sutis. Você não sabe, você não lembra quais são as experiências que você está tendo fora do corpo físico. Então eu apontaria isso como um aspecto a respeito do qual nós precisamos refletir quanto à necessidade ou não do reencarne. Enquanto você está reencarnado e você está tendo inúmeras experiências com seus corpos sutis, você está entrando em contato com outras consciências, está aprendendo, ensinando, trocando experiências com elas, e você não lembra nada disso aqui durante o seu reencarne. Esse é um aspecto para a gente refletir qual é a validade de você estar num planeta de exílio, que é um planeta prisão, reencarnado, com todos os problemas que vocês já sabem que existem num planeta de exílio. Nós estamos vendo, com o passar das décadas, que os problemas estão aí há décadas e há séculos e há milênios, né? As guerras, a fome, a miséria, as doenças, etc. E ao mesmo tempo eu estou tendo, e você também está tendo, várias experiências desdobrado do seu corpo físico, mas você não consegue lembrar delas. Esse é um primeiro ponto de reflexão. Qual é a validade do reencarne? Eu estou tendo experiências bastante limitadas num plano de manifestação física, enquanto eu estou tendo outras experiências que não têm limites, a não ser que você, por meio dos seus corpos astrais e mentais, fique limitado. Se você se limitar, as suas experiências vão ser limitadas. Pois bem, esse é um dos aspectos. O outro aspecto é que todos os intervalos entre um período de reencarnação e o período de desencarne são mencionados por inúmeras obras espíritas. As pessoas ficam tão presas à sua experiência reencarnatória, ou seja, a experiência que ela estava tendo enquanto estava com o corpo físico aqui, por meio de apego, de desejos, ou de frustrações, de mágoas, de ressentimentos, vingança, raiva, revolta, que quando elas desencarnam
E a sua manifestação com o corpo astral acontece nos umbrais, né? As mensagens que a gente recebe, né, que eu venho recebendo há tanto tempo, vem comentando não só sobre os umbrais, mas também sobre os abismos, né? Que seriam faixas frequenciais onde os níveis de corpos astrais, que representam a gente depois que a gente desencarna, aprisionam, a gente fica naquela faixa frequencial ou da vingança, ou do medo, ou da doença, ou relacionadas a bens materiais. Depois que você desencarnou, você fica preso a terrenos, apartamentos, sítios, casas, fazendas, dinheiro em conta bancária, fica pensando naqueles que vão herdar, o que vão fazer com seu patrimônio. Pois é, gente. Isso demonstra o quê? Um nível de consciência muito baixo. A gente desencarna e não consegue perceber algo além do plano material. As pessoas ficam presas ao planeta onde elas estavam encarnadas depois que elas desencarnam. O que é isso, gente? O que representa essa situação? O que acontece? O que leva a grande maioria da população que desencarna a desencarnar e o seu corpo astral se reorganiza nos umbrais? Ele fica preso às situações do plano material. A segunda reflexão que eu proponho para todos nós é a seguinte: se depois que eu desencarno eu fico preso a parentes, a ex-colegas de profissão, a pessoas com quem eu convivi, mas o relacionamento não foi bom, a bens materiais, com revolta, com raiva, etc. Do que está valendo a experiência material de corpo físico? O que eu aprendi efetivamente? Se eu desencarno e continuo numa situação com as mesmas emoções, com as mesmas ideias, dentro dos mesmos processos obsessivos. É uma segunda reflexão para a gente fazer. Uma terceira reflexão, que a gente vê muito nas obras espíritas, em algumas palestras também, em casas espíritas, é que quando um espírito desencarna, ele fica na erraticidade um determinado período, e depois de um determinado período, propõe a esse espírito que ele deve novamente reencarnar. E ele se recusa a reencarnar. O que se explica é que o perispírito desse espírito vai sofrendo uma série de deformidades. Ele vai se deformando até ficar com uma morfologia totalmente irreconhecível. Vamos passando as décadas, os séculos, né? E aquele espírito, pelo fato dele não reencarnar, ele fica todo deformado. Ora, esse é um dos dogmas da doutrina espírita. E é como se ele ameaçasse a todos nós que ainda estamos encarnados, na condição encarnada, de que se a gente não reencarnar, vai acontecer isso com o nosso perispírito. Só que tem alguns detalhes que precisariam ser refletidos por todos nós em relação a essas deformidades do perispírito. Vamos recordar, então, hoje, alguns conceitos que eu já tinha passado na minha live anterior, do mês anterior, né? Que falava sobre doenças, o adoecimento coletivo, aquela história toda. Ali eu tinha traçado alguns parâmetros, tinha explicado algumas coisas a respeito de que um espírito que está aqui na Terra, com o seu corpo físico e o corpo etérico, ele não tem apenas um perispírito, ele tem vários corpos sutis. Isso é estudado há muitos milênios pelas culturas e filosofias orientais. Isso já foi falado, né, na outra live. Então veja, gente,
nós não vamos ter nenhum perispírito deformado depois do nosso desencarne, a não ser que o nosso grau de perturbação, o nosso apego aqui às coisas do plano material, seja a nossa realidade, seja a nossa consciência. Se você tiver uma consciência na qual você vai continuar preso aos bens materiais, você vai ter raiva de alguém com quem você se desentendeu, você vai ficar revoltado porque ficou doente e morreu daquela doença, e tantas outras situações que não cabe aqui a gente ficar discutindo agora. Se você desencarna perturbado, é uma coisa que o Eduardo Sanseverino falou claramente na live dele de alguns dias atrás, né? Quando você desencarna, você não muda nada, você é daquele jeito que você estava aqui, com aquelas ideias, pensamentos, emoções que você tinha aqui. Você desencarna e vai para o plano astral. Se você está perturbado, você vai, claro, para o umbral, né? E fica lá, numa das camadas do umbral, com aquelas mesmas ideias, com aqueles mesmos pensamentos e com aquelas mesmas emoções. Então veja, se você continuar durante décadas e séculos nesse processo de ideia fixa, nesse processo obsessivo, com alguém ou com um grupo de pessoas, enfim, preso àquela emoção, àquela ideia, é claro que o seu campo astral fica reorganizado no plano espiritual, no plano astral, perturbado e com deformidades. Mas, se o seu nível de consciência é um nível de consciência que já aprendeu que não adianta você sentir raiva de ninguém, não adianta você ficar revoltado com ninguém, não adianta você desejar vingança contra ninguém, e por aí vai. Se você tiver um adoecimento e falecer desse adoecimento, e você entender que era necessário desencarnar, você já tinha tido as experiências que você tinha que ter aqui, você não vai se revoltar. Se o seu nível de consciência for um nível de consciência que te traz paz, te traz equilíbrio, harmonia, quando você desencarna, você acorda do outro lado, vamos usar essa expressão, né? Com o seu corpo astral, você reorganiza o seu corpo astral, você não tem apego a ninguém aqui, a nenhum bem material. Você já aprendeu que você é eterno, você não é limitado a um corpo físico, você já tinha esse nível de consciência antes do seu desencarne. Quando você acorda do outro lado, você não tem perturbação, você não vai ter nenhum tipo de deformidade do seu corpo astral. Se você soube respeitar os seus semelhantes, se você soube respeitar a opinião diferente deles, da sua, se você soube respeitar as diferentes profissões, as coisas que aconteceram na sua vida, os seus parentes, entendeu os erros que os seus pais cometeram, entendeu diferentes opiniões dos seus irmãos, a sua companheira ou seu companheiro, que problema que você vai ter? Que tipo de deformidade você vai ter? E olha que interessante, a doutrina espírita foi revolucionária na época, falou do espírito, do perispírito, né? Um campo de energia entre o espírito e o corpo físico e tal. Ok, ótimo, excelente. Porém, hoje, e há milênios, os orientais já sabiam que não é só o perispírito. São vários corpos sutis, com frequências diferentes, cada um alinhado, né, aos chakras, com as suas diferentes funções e tal. Então, esses corpos sutis existem. Então, a quantidade de experiências que nós temos fora do corpo físico é muito maior do que a gente possa imaginar. Nós temos o planeta de exílio, o planeta Terra é um planeta de exílio, e muitos outros planetas de exílio também,
uma condição que é chamada por alguns que também fazem lives, escrevem livros, dão palestras e tal, chamada barreira de frequência. Nessa barreira de frequência, quando você cai num planeta de exílio e fica preso nele, barreira de frequência não deixa você lembrar de nada do que está acontecendo enquanto você está encarnado, o que está acontecendo com seus corpos sutis, as experiências que você está tendo, os contatos que você está tendo com outras consciências ou com outras entidades, se vocês quiserem usar o termo usado dentro do Espiritismo. Então veja, não dá para você aprender praticamente nada enquanto você está encarnado, porque você não está lembrando do que está acontecendo fora do seu corpo físico. E tem mais um aspecto, seria uma quarta reflexão para a gente fazer. Eu trabalhei durante muitos anos com apometria. Nós seguimos muito a linha de um médium espírita muito famoso, o José Godinho, trabalha lá no sul do país até hoje, publicou várias obras, né, falando sobre as personalidades e subpersonalidades, ou consciências e subconsciências. E nós fomos desenvolvendo, como o Godinho fez também na Casa Espírita, onde ele trabalha até hoje, nós fomos desenvolvendo diferentes técnicas à medida que os trabalhos iam avançando, a gente ia aprendendo, né, com a equipe a respeito do que estava acontecendo, com aquelas consciências que a gente estava tratando, oferecendo outro tipo de energia para elas, né, doutrinando aquele processo todo da apometria. E aí a gente percebe algumas situações que foram acontecendo e foram evoluindo. O próprio trabalho de desobsessão do JEPS foi evoluindo num nível tal em que a gente não trabalha mais só com a apometria. A desobsessão é um conjunto de técnicas muito mais amplo. A gente foi aprendendo isso com o tempo. A equipe foi mudando um pouco também e tal. E aí você percebe algumas coisas, né? Uma das coisas que eu vou pedir para vocês fazerem também essa reflexão a respeito da necessidade da gente reencarnar ou não, é o seguinte: a gente foi observando que cada atendido que a gente atende, a gente desdobrava os corpos sutis, pedia que as frequências mais perturbadas se manifestassem, e a gente com o tempo aprendeu o seguinte. E aí entra de novo aquela equipe espiritual que sempre atendeu no JEPS, chamada Os Hindus, né? Recentemente agora, de 2019 para 2020, eles passaram algumas mensagens e eu tive a oportunidade de canalizar essas mensagens todas. Eles explicaram o seguinte: olha, quando você abre a frequência lá do seu Zezinho, por exemplo, ou da Dona Maria, e os médiums, né, vêm, vocês estão todos desdobrados, vocês conseguem ver o que está acontecendo, o que está perturbando aquele atendido. Não necessariamente aquilo é realmente daquele atendido. Na linha espaço-temporal dele, que é de milhões de anos, não se refere apenas ao período em que ele está reencarnando na Terra. São experiências de milhões de anos. Então, não se limitam apenas ao que aconteceu na história da Terra, né, no tempo dos egípcios, ou dos sumérios, ou da Babilônia, ou etc. Né? Não é só isso. É fora da Terra. Então, muito disso que está na linha espaço-temporal daquele atendido não é do atendido. E isso é algo muito interessante. Você vai observando com o passar dos anos como é que se fazem os atendimentos, e aí as mensagens começavam a esclarecer algumas coisas que a gente vê e via nos atendimentos. E uma das mensagens deixou perfeitamente claro o seguinte: se você quer ajudar o seu Zezinho, que procurou a casa espírita e foi atrás de atendimento, e você, na etapa do processo de atendimento para desobsessão,
Você observa na linha espaço-temporal do seu Zezinho muitas cenas que você vê batalhas e brigas e desentendimentos e vinganças e morte e tragédias e não sei o que. Fulano envenenou o cicrano e hoje o médium vê que esse cicrano é o filho do seu Zezinho ou era o pai do seu Zezinho. Eles nos explicaram o seguinte: os hindus, essa equipe espiritual que atende no JEPS. João, essas cenas que os médiums veem foram frequenciadas pelo seu Zezinho, mas isso não significa que faça parte do passado dele. Às vezes vocês, como médiums, conseguem perceber que o filho desta vida, dessa encarnação dele, já foi um coronel, ou um general, ou um irmão que o traiu lá na Grécia e tal. Não é isso. Isso é de qualquer pessoa, isso é de qualquer entidade, isso é de qualquer consciência. Mas o seu Zezinho frequenciou esse tipo de energia. Ele entrou nessa faixa frequencial, por exemplo, da vingança, ou do envenenamento, ou do assassinato, ou de qualquer situação, uma batalha, o fulano enterrou uma lança no peito dele, ou ele decepou a cabeça de alguém e tarará, e aí é visto como filho dele, ou como pai dele, ou etc. Né? Falou, não, João, não é isso. São frequências. A pessoa, por algum motivo, entra naquela frequência e vocês percebem que seria o filho dele lá em Roma ou na Grécia, mas não é. Então, vocês precisam oferecer um outro tipo de energia para ele. Deem comandos para apagar esse tipo de frequência e ofereçam outro tipo de energia. E se puderem conversar com ele, conversem e orientem ele dentro do nível de consciência dele. Então vejam, gente, essa quarta reflexão que eu estou propondo para vocês é o seguinte: a gente encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E as alegações que apresentam para a gente quando a gente está desencarnado e que a gente precisa reencarnar mais uma vez, são fundamentadas basicamente nessas situações. Ah, você matou seu pai naquela vida lá em Roma e você ainda não resgatou essa energia com seu pai. Então na próxima vida, seu pai vai ser seu filho e vocês dois vão ter que se entender. Só que um detalhe, gente: você está desencarnado, vai precisar reencarnar, vai ser pai de uma consciência que vai ser o seu filho, né? Só que você e o seu filho não vão lembrar de absolutamente nada. E olha que interessante, você como pai não vai conseguir se entender com seu filho. O seu filho, como seu filho, não vai conseguir se entender com o próprio pai. Como acontece, talvez com você que está me escutando agora, ou com seu irmão, o sobrinho, né, o seu sobrinho, talvez esteja acontecendo na sua família, ou algum colega seu de faculdade, ou um colega seu de trabalho, e você escuta ele falar: cara, eu me entendo com o filho, mas não consigo me entender de jeito nenhum com a minha filha, né? Então, gente, o que é proposto para a gente antes da gente voltar a reencarnar é que você precisa se conciliar, reconciliar com aquele espírito, com aquela consciência. Mas, gente, com a barreira de frequência e sem lembrar absolutamente nada do que aconteceu, se foi em Roma, na China, no Vietnã, não interessa, gente. Os hindus já deixaram claro de que o que é proposto para a gente, as cenas que mostram para a gente de batalhas, de assassinatos, de traição, de abandono de filho ou de mãe, são cenas, são hologramas. E você e eu
fomos tantas vezes convencidos de que a gente precisava reencarnar, porque eu abandonei a minha mãe morreu na miséria, ou eu traí fulano de tal, que era um fazendeiro muito rico, fui lá. Gente, eu acho que está na hora da gente refletir, pensar, elevar o nosso nível de consciência e entender uma coisa muito importante. Eu sou uma consciência, você que está me ouvindo nessa palestra é uma consciência. Seu filho é uma consciência, seu pai é uma consciência e assim por diante. Todos nós, encarnados e desencarnados, somos consciências. E todas as consciências estão integradas com o universo. Se você não desenvolver a sua consciência enquanto você está aqui, encarnado, e perceber que você tem o direito de saber, que você tem a liberdade de fazer escolhas conscientes do que você quer para o seu futuro, depois que você desencarnar, você vai continuar nessa roda de samsara, você vai ficar reencarnando, reencarnando, reencarnando. Porque sempre vai ter alguém que vai estar no controle e vai falar: olha, João, puxa, você não se deu bem com seu pai nessa última reencarnação. Você precisa resgatar isso. Isso é seu karma. Muitos já desencarnam sentindo culpa, porque não conseguiram se entender com aquele filho, ou porque se separaram da esposa e nunca conseguiram perdoar a esposa, ou a esposa nunca te perdoou e tal. Pois é. Então, quando você desencarna, você já desencarna levando frequências, histórias dos seus erros, das suas falhas, das suas separações, dos seus desentendimentos, para o seu corpo astral, que vai se manifestar na erraticidade. E aí? Alguém vai chegar para você num determinado momento e falar: pois é, né? Você não conseguiu se entender com seu filho? Então, é óbvio que você precisa ser reencarnado. E ele também. Então, gente, nós temos um universo para explorar. As experiências que a gente tem fora do corpo físico são limitadas se você for limitado. Se você acreditar nos limites que determinadas filosofias ou religiões, por meio de dogmas, por meio de um sistema de crenças, fazem com que você acredite que você é limitado, é evidente que você vai continuar limitado. É evidente que você vai continuar reencarnando com esse tipo de proposta. Mas, se agora, durante o seu reencarne atual, você entender que você é livre, que você não deve nada para ninguém, que você estava fazendo o seu melhor de acordo com o seu entendimento, você vai perceber que você não precisa reencarnar. Se você não tiver medo, será que quando eu desencarnar o meu corpo astral vai ficar todo deformado? Eu vou ser cobrado porque eu não consegui me entender ou com meu pai ou com meu filho, ou eu me separei? Se você continuar sentindo culpa, você já está oferecendo uma frequência na qual você vibra lá no plano da erraticidade, lá no plano espiritual. E olha, tem muita consciência que vampiriza a gente aqui enquanto a gente está reencarnado e lá, depois que a gente desencarna. Porque se a sua frequência for uma frequência perturbada, desequilibrada, cheia de culpa, doentia, obsessiva, você vai acordar do outro lado assim. E essas entidades, diga-se, enquanto você está encarnado, né, está com seu corpo físico aqui,
elas já te conhecem. Elas já estão te monitorando. Os hindus, essa equipe espiritual que atende lá no JEPS, já explicaram isso pra gente dezenas de vezes. Olha, João, todos vocês aí que estão encarnados estão sendo monitorados. Quando vocês têm um deslize, as entidades dos umbrais e dos abismos detectam essas frequências, porque essas frequências são dos umbrais e dos abismos. Você quer ficar preso lá? Dependendo do seu comportamento aqui, encarnado, os seus corpos sutis já estão lá. Quando você desencarna, seu corpo astral já se reorganiza lá, no umbral ou no abismo. É isso que você quer? Então, gente, raiva, medo, vingança, revolta, desespero, tristeza, depressão, ódio, gente, esqueçam totalmente tudo isso. Busquem vocês mesmos o seu próprio equilíbrio. No finalzinho de 2019, início de 2020, os hindus começaram a orientar a gente o seguinte projeto: quem você vai ser depois que você desencarnar. Olha que interessante. Um projeto muito importante. Gente, eu vou encerrando por aqui, já tem bastante reflexão para vocês fazerem. Se você assistiu essa palestra, você viu que eu falei de várias mensagens, né? De 2018 para cá, e você quiser ter todas essas mensagens, entre em contato com a gente. Dê o seu contato, seu e-mail, seu WhatsApp. Você vai receber as mensagens, você vai ter oportunidade de ler como se fosse um livro. Isso é totalmente gratuito. O JEPS não cobra nada. Se você quiser participar de alguns estudos de sexta-feira que acontecem do JEPS, quando o JEPS reabrir, né? Por enquanto nós estamos na quarentena do coronavírus, a gente não pode abrir a casa, mas esses estudos são muito interessantes. Eles dão a abertura do seu campo mental extraordinária. Uma dessas aberturas foi o tema dessa palestra de hoje, né? Será que realmente você precisa reencarnar? A resposta eu deixo para você, a reflexão eu deixo para você, o estudo em relação a isso eu deixo para você, tá? Então deixe, se você tiver interesse nas mensagens, quiser participar dos estudos avançados do JEPS às sextas-feiras, quando a casa reabrir, fique à vontade. Vá lá, entre em contato com a gente, participe dos estudos, vai ser muito interessante. Felicidades a todos, obrigado pela oportunidade, JEPS. Até a próxima.